Olá, queridos graças e paz. Eu quero aproveitar para dizer que os nossos cursos da plataforma cursos.pastorlobo.com, de curso à distância, estão com desconto de 70%. Digite a palavra desconto 2020. Você pode parcelar até 3 vezes e vai abençoar a sua vida. Dá aqui seu like, compartilha essa mensagem que vai ser poderosa para o seu coração e para libertar cativos. Fica com Deus. E antes de começar, você precisa saber, a nossa igreja tem a escola de música, arte musical, e a escola continua funcionando online com os nossos professores. Você pode se matricular através do telefone 3077-7749, DDD 41 3077-7749, para obter as informações sobre a escola de música. O segundo aviso é que no próximo sábado teremos aqui novamente o Drive-Thru do Amor. Esse é o momento da gente orar por você, a gente abençoar a sua vida, de você que quiser. Você pode vir aqui e buscar junto com a ação social a sua cesta básica, a maneira como nós vamos poder te ajudar e também trazer as ofertas de cesta que Deus colocar no seu coração para ajudar aqueles que são menos favorecidos. Amém? Nós estamos então no quarta-feira na Igreja Batista de Bom Retiro e estamos estudando, esse é o 16º encontro a respeito do livro Autoridade sobre as Trevas. E eu quero orar para a gente começar. Pai querido, nós precisamos do Senhor, e é o Teu Espírito, Pai, em nós, que nos guia na verdade, que nos ensina a caminhar na justiça do Senhor. Nos abençoe mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro Autoridade sobre as Trevas é um guia prático de libertação e batalha espiritual, e ele fala justamente sobre isso, sobre você exercer domínio sobre o mundo espiritual maligno. Nós já aprendemos isso nas ministrações passadas, e hoje eu quero levar você ao conhecimento de quem é o teu inimigo. A Bíblia fala e o chama de Satanás, de diabo, de Lúcifer, de tentador e outros nomes terríveis que esse ser terrível recebe, mas existem muitas fábulas, existe uma ideia medieval que é trazida de um livro de Dante, chamado A Divina Comédia, que retrata o inferno como um lugar onde tem um rio borbulhante de fogo, onde demônios ficam espetando os impenitentes, os pecadores, com um tridente, onde há níveis de sofrimento. Isso tudo não passa pelo discernimento bíblico, nada disso. O inferno não é um lugar onde o diabo reina, não é isso. O diabo não reina no inferno. O diabo e o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Lá não existe, quando a Bíblia fala do inferno, essa doutrina do inferno não é uma doutrina bonitinha, não é uma doutrina assim muito palatável. A doutrina do inferno, ela é apresentada por Jesus, é Jesus que fala sobre isso. Você não vai encontrar essa doutrina nos escritos de Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem dos apóstolos. Quem fala sobre o inferno é Jesus de Nazaré. E Satanás, ele não é rei de nada. Na verdade, ele quer levar as pessoas para o lugar que foi feito para ele e para os seus demônios. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Um inimigo mortal. A Bíblia diz que ele caiu do céu, Isaías 14, de 12 a 15. Diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei às alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. O pecado de Lúcifer, o pecado de Satanás, mais evidente é o orgulho. Quando você diz que você não precisa de Deus, quando você quer tomar o lugar de Deus, quando você quer se assentar no trono da sua vida sem convidar Deus, você foi mordido, você foi picado, você foi receber o veneno da serpente, ou seja, você está pensando igualzinho a Satanás.
o desejo do coração desse ser, chamado Lúcifer, ele é um ser criado. Então, ele queria ser como Deus, ele queria se assentar acima das estrelas de Deus, ele queria colocar o seu trono na parte mais superior. Essa soberba, esse orgulho, levou à destruição, à derrota dele. Então a Bíblia diz que ele caiu do céu. Quando a palavra diz que alguém cai, falando caiu da graça, é porque ele deixou de crer no Senhor Jesus. Satanás, então, é um ser que, a partir daí, se tornou o meu inimigo e o seu inimigo. A Bíblia diz, quando Pedro, o apóstolo Pedro, fala sobre ele, diz assim: o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa devorar. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Existe uma ideia muito clara de que o inimigo das nossas almas busca uma brecha, uma fissura, um buraco na nossa armadura para poder nos fazer mal, para poder nos devorar. E como inimigo mortal, ele é o rei dos golpes baixos e do jogo sujo. É impressionante. Gente que trabalha com libertação e batalha espiritual, a quantidade de eventos que nós experimentamos ao libertar cativos. Ele é cruel, é um mentiroso, dissimulado, assassino desde o princípio. É muito comum o espírito imundo dizer: eu vou matar ele, eu vou matar essa pessoa, vou acabar com a vida dele, quero ver ele no buraco. Não existe nenhum amor, ele é um fingido, ele finge ter compaixão, ele finge dizer assim: não, eu vou fazer mal para todo mundo, mas para você eu vou fazer bem. Não pode, ele é assassino. A natureza dele, ele é incansável na tarefa de matar, roubar e destruir. Furtivo e discreto, anda nas trevas para apanhar os desprevenidos. Presta atenção no que eu vou falar para você. Satanás ama as trevas, porque ele vive nas trevas. E tudo aquilo que ele faz furtivamente. Ele anda nos segredos, ele anda nos ocultismos da alma do homem. Aquilo que o homem oculta, é ali que ele fica, nesses medos, nessas vergonhas. Ele é brutal, ele não tem misericórdia, ele é sem escrúpulos, não poupa crianças, velhos, enfraquecidos. Interessante é como as pessoas ignoram a presença desse ser. Certa vez, eu numa igreja, uma menina de 6 anos manifestou um espírito imundo. Naquele tempo eu trabalhava só com libertação. E no final daquele processo, a menina ficou extremamente violenta, de 6 anos, jogava cadeiras longe. A mãe perguntou assim para mim, na verdade a avó perguntou para mim assim, e falou: pastor, por que Deus permite isso? Eu falei: não foi Deus que permitiu isso. Deus, ele coloca um pai e uma mãe para abençoar o filho, para proteger espiritualmente o filho. Mas é a figura, é a ausência do pai e da mãe, da cobertura de pai e de mãe, que faz com que esse espírito imundo entre. Essa menina aqui, ela sofreu algum tipo de abuso espiritual. Essa criança recebeu algum tipo de violência emocional. É por isso que o espírito imundo entra. Essa criança aqui teve algum tipo de consagração. Então ele não poupa, não fica me imaginando. Eu já libertei uma senhora que tinha 93 anos e manifestava como qualquer outra pessoa, apesar de que o espírito imundo não gosta de velho, não. O espírito imundo gosta de gente nova que possa pecar, porque ele se alimenta de pecado. Agora, a história desse anjo está muito mais bem trabalhada, definida, muito mais clara no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 12, que diz o seguinte: você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Vou parar aqui para explicar algo para você.
Quando diz que essas pedras enfeitavam, que ele era perfeito em sabedoria e beleza, era de uma beleza exuberante. Essas pedras, se você conhece a Bíblia, sabe, elas fazem parte do peitoral do sumo sacerdote. A Bíblia chama o sumo sacerdote alguém que faz ligação entre os homens e Deus. No caso, esse anjo, que você vai descobrir depois que era um querubim, ele recebia a adoração dos anjos e levava até Deus. Ele era alguém que tinha um papel sacerdotal. É por isso que essas pedras preciosas estão aqui tão bem definidas. Ele tinha um papel de trazer a adoração dos anjos e levar até Deus. Olha o que acontece. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Preste atenção. Deus criou um anjo. Deus não criou Satanás, não, querido. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo perfeito em sabedoria e formosura. Mas ele se corrompeu e se transformou em Satanás. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Tem muita gente que fica buscando unção. Me dá a tua unção. Queridos, se você aprendeu aqui com a gente, quando a gente falou sobre o rei Saul, quando a gente falou sobre Sansão, a unção mata. Sansão morreu por causa da unção dele, que não foi santificada. Saul morreu por causa da unção dele, por causa da inveja e da desobediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que busca o poder de Deus, mas não busca a santidade do Senhor e não tem temor do Senhor. Esse anjo era um querubim. Quando nós estudamos aqui ano passado sobre os anjos, você lembra que o serafim, ele guarda a santidade de Deus. O arcanjo é aquele que protege a cidade. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel é o guardador do povo de Israel. Nós aprendemos que os querubins, aqueles que têm as asas sobre a arca do Senhor, guardam a santidade de Deus. Ele era um querubim ungido para proteger. Ele vai se tornar alguém que não apenas desprotege, mas mata, rouba e destrói. E continua assim. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Ele é uma criatura, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio de seus muitos pecados e de seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que os consumiu. Eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Ele estava num lugar de autoridade, ele estava num lugar de presença de Deus. É por isso que o nome dele é Lúcifer, porque ele brilhava na presença de Deus. Ele vai perder a luz, ele vai para tão longe de Deus. Preste atenção, esse ser chamado Lúcifer, que estava na presença da luz. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. O apóstolo Tiago diz que Deus é pai de luzes. Esse ser, ele perde todo o brilho, e é jogado no inferno, e ele se transforma em príncipe das trevas. Essas diferenças entre luz e trevas são estabelecidas para quê? Para que você saiba que quando você quer viver sem Deus, quando você se orgulha da sua beleza, da sua formosura, da sua inteligência, da sua capacidade, quando você acha assim, eu conquistei, se prepara, porque é veneno de Satanás na sua vida. Porque a Bíblia fala que é o humilhado que é exaltado. A Bíblia diz que são os pequenos que são chamados de grandes. A Bíblia diz que é o último
é que é chamado de primeiro. Cuidado para você não estar sendo mordido pelas trevas. E quando a Bíblia organiza esses espíritos imundos, a Bíblia os chama assim, os demônios de espíritos imundos. Lembra que nós falamos em Hebreus capítulo 1, verso 14, que anjos são espíritos ministradores, anjos. Esses seres também eram anjos e se transformaram em demônios. Existem categorias, hierarquias. Em Marcos capítulo 9, Jesus diz para os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus diz, pela pequenez da vossa fé. Mas esse tipo, essa hierarquia, essa casta, não sai com coisa alguma, a não ser o que, gente? Com jejum e oração. E Colossenses 1,16 vai organizar essa hierarquia, porque nele foram criadas todas as coisas, que eram os céus e na terra, visíveis e invisíveis. Veja, coisas que você vê e coisas que você não vê. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Se você olhar para esse triângulo, na verdade, isso nós estabelecemos aqui uma hierarquia, e lá no verso superior está Deus. Deus, ele criou todas as coisas nos céus e na terra, coisas que você vê e coisas que você não vê. Inclusive, essas hierarquias espirituais, os tronos, as dominações, os principados e as potestades. Então essa é a hierarquia dos exércitos de Deus. Agora, quando o inimigo é expulso do céu, ele também organiza seu exército. E isso está revelado em Efésios 6,12 como uma pirâmide invertida. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então os nomes, se você reparar, são os mesmos nomes de Efésios 6,12 e de Colossenses 1,16, só que a pirâmide hierárquica das trevas aponta para baixo, aponta para lá embaixo, para o diabo, para Satanás. Ele organiza o reino exatamente ao contrário daquilo que é o reino de Deus. É isso que você deve saber. E quando nós falamos de expressões de hierarquia, principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais, talvez o português que traduz não seja um português mais claro, então eu quero tirar essas palavras do grego para que você entenda. Principados e potestades, eles têm dois nomes ali, Arxa e Exousias. Isso diz respeito, sim, à hierarquia espiritual, como se fossem postos de comando, como se fossem postos de graduação, como se fosse o general, o coronel, o major, o capitão, o tenente, o suboficial, o sargento, o cabo e o soldado. Eles são organizados em castas, eles são organizados e submetidos a hierarquias de comando. A segunda coisa que você deve entender é que quando fala príncipes desse mundo, comocratoras, descreve a ação e o tipo de ação na existência humana. Então, se a primeira expressão, principados e potestades, fala de posto ou graduação, a segunda fala o tipo de ação. É uma ação maligna. Escute, quando a Bíblia fala desse ser, quando a Bíblia fala que o poder desse ser é todo voltado para produzir malignidade na vida do ser humano. Número 3, forças espirituais do mal, protopneumática, seria espíritos poderosos, é uma força oposta ao bem, é um exército do mal e fala do seu poder. Força aqui é igual a poder, é o poder que o espírito imundo tem de trazer crueldade, enfermidade, morte sobre a humanidade. E por fim, onde que eles operam? Eles operam nas regiões celestiais. Ephoranioi denota a esfera espiritual em que os espíritos maus ou os anjos operam. Ou seja, qual é o ambiente de operação? São as regiões celestiais. Por isso que ele fala
que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, poderes das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É ali que acontece a guerra. É por isso que quando você acha que a guerra é aqui, você perde. É por isso que tem muita gente fazendo batalha espiritual e está perdendo. Porque está lutando com a carne e com as armas da carne. Não, as armas da carne não vão atingir o mundo espiritual. Quais são as características que a Bíblia revela desse adversário? A primeira eu já falei aqui, ele foi expulso do céu. Mas hoje, o que ele faz na terra? Ele enfraquece nações. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas, tu que enfraquecia, tu que adoecia, você que enfermava as nações. Escute, quando a Bíblia fala do último levante da humanidade contra Deus, o primeiro grande levante que a Bíblia revela é a Torre de Babel. Veja bem, a Torre de Babel, que foi construída onde hoje é o Iraque, a Babilônia. Babilônia significa confusão. É ali que as línguas foram o quê? Confundidas. Esse mesmo texto fala, caiu, só que no livro do Apocalipse, caiu a grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. E é muito interessante que diz assim, e ela se tornou um antro de demônios e espíritos imundos. Quando a Bíblia fala sobre Babel, ele está preparando o povo para se revoltar contra Deus. A Bíblia diz que haverá uma guerra em que as nações vão cercar Israel e Jerusalém. E naquele dia, os pés do Senhor vão voltar. Naquele dia será o dia do Senhor, onde os seus pés tocarão de novo. Tocarão de novo o chamado Monte das Oliveiras. Ali vai abrir de novo um rio. E as portas, chamada de porta dourada, vai receber o rei, vai receber o Messias. A Bíblia diz que esse espírito imundo é capaz de debilitar nações. Pensa no espírito imundo que governa nações, que faz levantar nação contra nação em guerra, em destruição e em morte. Outra característica, os demônios são perigosos em fazer sinais de engano e suas palavras podem confundir lideranças mundiais. Apocalipse 16 ainda, de 13 a 14, e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. É bom você aprender que isso aí é a trindade satânica, é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígio, ou seja, fazem sinais, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos confundem, presta atenção, eles confundem presidentes, eles confundem os chais, os ayatolás, os faraós e os reis. Não fique pensando que nós estamos lidando com um espírito fracotinho. Ele foi derrotado sim, mas ele é poderoso em fazer sinais e em confundir. O que ele está dizendo é que da boca, ou seja, haverá um discurso tão lógico, haverá um discurso tão inteligente, que vai levar todos os reis a se revoltarem contra Deus e contra o povo de Deus. Gente, um pequeno intervalo aqui. Você que ama libertação e batalha espiritual, você que quer aprender mais, os nossos livros estão no site www.institutoexodus.com. Lá você tem uma variedade de livros na área de libertação e batalha espiritual que vão abençoar a sua vida. Vai lá. Suas palavras não contêm nenhuma verdade, nem são dignas de confiança. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A única paternidade que é dada a Satanás é a mentira. A única paternidade. Então eu quero ensinar algo para você. Não acredite em nada que o diabo fala. Nada.
A única coisa que você deve confiar é que nada é confiável. Então, você está em qualquer processo de libertação, o espírito imundo manifestou, tudo que sai da boca dele é mentira. E quando ele fala a verdade é só para destruir. E quando ele fala a verdade é sempre uma meia-verdade. E quando ele fala a verdade, não está completa, está distorcida. Então preste atenção, a única maneira que você tem de combater a mentira é com a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, a verdade vos libertará. Jesus, quando trata, quando ele luta, quando ele enfrenta Satanás no deserto da tentação em Jericó, ele cita 3 vezes o livro do Deuteronômio. Está escrito, ele sempre cita o que está escrito. Confia no que está escrito. Tem muita gente jogando de fora, jogando longe os princípios do Antigo Testamento, que diz, não, eu estou debaixo da graça. Escute, quando a Bíblia fala sobre lei, está falando do Antigo Testamento. Querido, a lei não te salva não, quem te salva é Jesus. Mas a lei não deve ser quebrada, nem deve ser ignorada não, querido. Porque quando você quebra a lei, você traz infelicidade para a sua vida. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 25 a 27, que aquele que pratica a lei, aquele que ouve a lei da perfeita liberdade e a pratica é feliz. Então, querido, preste atenção, não estou querendo que você volte ao Antigo Testamento, não quero que você faça na tua casa um altar, que você mate cordeiro, que você mate pomba branca, eu não estou falando nem de cerimônia, nem de ritual, eu estou falando de princípio. Princípios, são princípios que fazem você ter uma colheita boa, amém? Luta com ferocidade, tem vontade, e esses espíritos podem habitar em homens e em animais. Marcos 5, é o mesmo texto de Lucas 11 e Mateus 8. É o endemoniado da região de Gádara. Então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Garanto para você que mais de 90%, 95% dos processos de libertação que você enfrenta, que você diz em nome de Jesus, sai, o espírito imundo vai sair na hora. Mas existem espíritos sim, que são resistentes, especialmente aqueles que se grudam, que se seguram, que se amarram em pecados que a pessoa não quer abandonar. E muitas vezes não são pecados daqueles que a gente chama de pecados graves, são pecados que nós lidamos muito bem com eles, são as invejas, os ciúmes, as culpas, quando eu digo não vou perdoar, é isso que mantém o espírito imundo preso. É por isso que o espírito imundo muitas vezes diz assim, eu não vou sair. Qualquer espírito imundo é mais fraco do que uma formiguinha, do que uma mosquinha, do que um mosquitinho, diante do poder do sangue do Cordeiro. Só que existem castas que são muito mais resistentes. Eu enfrento de vez em quando isso. E eu digo para você, também entro em bichos. Eu faço processo de libertação, agora eu recebo todo mundo no gabinete, mas eu era mais jovem, ia na casa de todo mundo. Primeira coisa, prende cachorro, prende gato, porque os espíritos imundos saem e eles habitam em homens, mas eles também podem entrar em animais. Odeiam o povo de Deus, Apocalipse 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12 é muito interessante, que fala de Israel, fala da igreja do Senhor também, fala, eu vi uma mulher vestida de sol, e sua cabeça tinha uma coroa com 12 estrelas, e sob seus pés, ele vê lua, vê sol. Ele está falando de Israel, tá bom, gente? Para você não se confundir. Ele está falando de Israel. Israel, quando José, ele tem um sonho. José, ele sonha com o sol, a lua e as estrelas, se dobrando diante dele. Esse texto fala de quem? Do povo de Deus.
E aqui ele está dizendo que a fúria de Satanás, a ira de Satanás, é contra quem guarda o mandamento e tem o testemunho de Jesus Cristo. Não está falando em si de Jesus Cristo, de Israel, mas está falando sim da igreja, porque é a igreja que guarda o testemunho de Jesus Cristo, a não ser que você seja um judeu messiânico, que crê que Jesus é o Messias, que crê que o Jesus é o Machia, é o ungido de Deus, é o Cristo. Aí você está na igreja do Senhor, mas fora isso, ele está dizendo aqui que há um ódio que Satanás tem pelo povo de Deus. É muito interessante isso. Faço o processo de libertação, uma das primeiras coisas que o Espírito Imundo fala, eu digo, lobo, eu te odeio. Ele fala na cara da gente. Eu estive pregando esses tempos atrás, em Campinas, na igreja do meu amigo pastor Josumar Fonseca, da pastora Viola, da pastora Roberta, pastor Marcelo, aí em Campinas. Houve uma manifestação demoníaca durante o culto, e quando eu cheguei perto, a primeira coisa que a pessoa endemoniada falou para mim, eu te odeio. Eu também não amo Satanás, então está 1 a 1. Mas você deve entender isso. Há um ódio natural por quem guarda o mandamento. Eles têm personalidade e inteligência, segundo os Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A serpente enganou Eva. Cuidado com os sentidos, cuidado com os sentimentos. Ai, eu estou sentindo, ai, eu estou achando. Vai pelo que está escrito na Bíblia. Se você ficar no que está escrito, você não vai errar. Para de ficar ouvindo vozes. Não, mas o pastor fulano disse, o pastor Beltrano disse. Querido, eu estou mostrando para você a Bíblia. Passarão os céus e a terra. Essa palavra não vai passar. Palavra de pastor passa, palavra de profeta passa. Gente, tem profeta que se engana, sabia disso? A Bíblia diz que tem profeta que se engana. A Bíblia diz que quando Samuel foi ungir o rei de Israel, 1 Samuel 16, ele escolheu o homem errado. Ele levou lá o azeite para ungir o rei de Israel. Saul tinha sido rejeitado. Ele olha para o filho de Jessé, para o mais velho, e fala, é esse. E Deus falou, não é. Você está enganado, você está olhando com os olhos, você está olhando com o teu sentimento. Gente, a visão é sentido, nós temos 5 sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Os sentimentos mentem. Ele falou, vou ungir. Deus falou, não é esse, não é esse. Eu tenho outro segundo meu coração. Você está olhando apenas a aparência, eu estou olhando para o interior, você está vendo errado. Cuidado com o sentimento, querido. Porque ele usa o sentimento, ele declara abertamente as suas doutrinas e ensina pensamentos falsos. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Gente crente vai se afastar. Apostatar é se desviar, se afastar, se esfriar, abandonar. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Esses espíritos, eles abertamente tratam das suas doutrinas e ensinam pensamentos, ensinos falsos. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com o tipo de pessoas que está te orientando, que está te governando, que está mandando você fazer feitiçaria gospel. Cuidado com isso. Fica na simplicidade do Evangelho de Jesus. Promove a ignorância e é capaz de cegar o entendimento. 2 Coríntios 4, nos quais o Deus desse século, Deus com letra maiúscula aí, é Satanás. Sempre que aparece Deus com letra maiúscula, é o diabo. Nos quais os deuses desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás quer que você seja ignorante. A ignorância é o território das trevas. É por isso que ele quer que você fique mesmo na rede social. Ele quer que você fique mesmo gastando tempo com um monte de besteira, com joguinho, com videogame, com discussões inúteis. Conheça a verdade. É a verdade que vai te libertar. Consegue aprisionar os desejos do homem à sua vontade. Olha que coisa.
2 Timóteo 2, 26, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presas. Sabe o que está dizendo aqui? Que Satanás tem vontade, e ele faz que a vontade dele seja a vontade do seu prisioneiro. É comum. Manifesta o espírito imundo, manifesta e fala assim, ele é meu cavalo. Sabe o que significa? É que Satanás está montado em cima dos ombros. Ele traz um peso, traz um fardo sobre os ombros da pessoa e governa a pessoa à vontade dele. O desejo da pessoa fica sendo o desejo de Satanás. Pastor, eu não quero pecar, mas eu peco. Pastor, eu não quero viver na iniquidade, mas eu vivo. Por quê? Porque ele está preso com laços do diabo à vontade de Satanás. Eles estão fazendo a vontade de Satanás. Pode causar enfermidade, Mateus 9,33. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo. Mudos, surdos, cegos, aleijados. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas elas. Deus faz o que Ele quer, mas uma verdade é, Ele levou todas as enfermidades. E espíritos imundos podem sim causar enfermidades. E a Bíblia, especialmente o Evangelho de Lucas, está assim, ó, assim. Lucas era médico. Por que ele relata tantas curas? Porque naquele tempo, que a medicina não era lá essas coisas, ele ficava impressionado com a maneira com que Jesus curava. Curou gente encurvada, curou gente cega, curou gente muda. Eu tive uma experiência, aliás, eu tive algumas experiências com relação a gente enferma, que depois que Jesus entra e liberta o cativo, a enfermidade vai embora. Então, sim, Satanás pode causar enfermidade. Pastor, toda enfermidade vem de Satanás? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas estou dizendo que ele pode causar algumas enfermidades. E quando ele sai, ele leva consigo a enfermidade dele. Sabe da sua condenação, Mateus 8, 29. Eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Escute, espíritos imundos serão sim atormentados. E eles sabem da condenação dele. Eles sabem que o futuro deles é no lago de fogo e enxofre. Eles sabem que não tem jeito. Eles sabem que a palavra de Deus vai se cumprir. Eles conhecem a condenação dele. Então, um dia, Satanás e seus demônios vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. São aprisionados nas trevas eternamente. Preste atenção em Judas 1,6. E aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Escute isso. Satanás está nas trevas. Satanás está nas trevas da sua vida. Satanás está no pecado secreto que você guarda, que você não pede ajuda, que você não pede socorro. Satanás, ele está acorrentado, você está entendendo isso? Eternamente nas trevas. Não é que você vai lá, apaga a luz do seu quarto para dormir e Satanás está ali dentro. Não é isso. Ele está naquilo que você oculta no seu coração. No pecado que você não confessa. Querido, abre a tua boca. Confessa ao Senhor o teu pecado. O sangue de Jesus vai te purificar. E o que há trevas na tua vida vai ser transformado pela luz do Senhor. Deixa eu parar mais um pouquinho, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Pessoas que nós não conseguimos ajudar em libertação, são pessoas que só negam a verdade. São pessoas que mantêm os seus pecados em trevas. É gente que está à frente de ministério, é gente que está à frente de igreja, é gente que está posando de santo, está vivendo uma vida de iniquidade, está escondendo e ocultando seu pecado. Gente, o mundo espiritual está vendo tudo isso. E você está fazendo um serviço por reino das trevas e caminhando em trevas. Abandona isso, querido. Peça socorro já.
Porque senão tua vida pode virar um escândalo. Porque Satanás também adora escândalo. Está furioso e sabe do seu dramático e breve final. Apocalipse 12, 12. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Eu já ouvi dizer assim, não, porque o diabo fica furioso com quem trabalha em intercessão, quem trabalha em batalha espiritual e libertação. Isso é uma meia-verdade. Ele está furioso com todo mundo, qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Aqui o juízo é, ai da terra e do mar, está dizendo que vai alcançar quem está perto e quem está longe. Escute o que eu vou falar, só tem um jeito do diabo não te tocar. Se você andar com Jesus em santidade. Fora isso, ele é capaz de entrar na sua vida e fazer um estrago na tua história. Estrago. E não fica pensando que ele tem pressa, que ele não tem pressa, não. Você toma uma decisão errada, seja num casamento, seja num negócio, ele vai esperar o tempo certo para fazer você cair. É isso. As 5 derrotas, para a gente encerrar, de Satanás. Número 1, ele perdeu sua posição no céu, a gente já viu isso. Ezequiel 28, nós já lemos. Ele foi lançado profanado do monte de Deus. Primeira derrota, quando ele pecou, olha como é que o pecado é ruim. Ele foi expulso e perdeu sua posição no céu. Número 2, ele recebeu uma sentença no jardim do Éden. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade, um ser que vive em guerra, um ser que é maldito, que se alimenta do pó da terra. Ele se alimenta do teu pecado, porque você é pó, e ao pó você vai voltar. Ele se alimenta disso aí. Essa palavra aqui é uma sentença de derrota. Quando os cravos na cruz entraram no calcanhar de Jesus, quando aqueles cravos entraram, ali se cumpriu, porque quando Jesus morre na cruz, aí ele é aniquilado, 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para que Jesus se manifestou, gente? Para destruir as obras do diabo. Foi para isso que ele fez. Número 4, além de ser aniquilado por Cristo, ele foi humilhado por Jesus. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus tirou. Jesus é o antídoto para esse veneno que sai da boca da serpente, esse veneno de morte. Em quinto lugar, a sua derrota final será dramática. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Para a turma que diz que o inferno vai ter fim, é isso aí, ó. Para todo sempre, o diabo, a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Querido, não tenha medo do diabo, não. Tenha medo do pecado. Se você viver em santidade, você não precisa temer o diabo. Não precisa ficar amedrontado. Só quem tem medo do diabo é quem está vivendo uma vida longe do Senhor, uma vida sem santidade. Faça de tudo para você se converter. Faça de tudo para que a bênção do Senhor seja sobre você e o inimigo não vai te tocar. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Essa palavra eu dou para você, para que você conheça, na verdade, quem é o teu inimigo. Há muito mais a respeito desse ser. Eu estou terminando um livro que eu estou escrevendo sobre discernimento espiritual, para você aprender a fazer mapeamento espiritual. Eu espero que até o final do mês de maio ele esteja pronto para abençoar você. Mas eu preciso contar aqui a verdade de quem é nosso inimigo, de como ele se levanta, de como ele age, e de como ele foi derrotado, e como você
pode derrotar ele. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos, porque a tua palavra não nos deixa no lugar da ameaça, do medo. Nós conhecemos a verdade agora, a verdade a respeito de quem é nosso inimigo. Sabemos que ele não caiu sozinho, sabemos que ele com a sua cauda levou 1/3 dos outros anjos. E hoje, eles têm uns exércitos de demônios, Pai, que operam aqui na terra, que estão furiosos. Mas nós também sabemos que o sangue da cruz é uma barreira colocada entre nós e esses espíritos imundos. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo mal e impede a aproximação de cada um desses seres. Nós, em nome de Jesus, calamos então toda voz mentirosa, costuramos a boca das trevas, anulamos os venenos de Satanás, retiramos a força de todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, de confusão e de loucura, liberamos a nossa família de toda a fortaleza de Satanás, de todo o cativeiro das trevas, e declaramos em nome de Jesus que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, que o mal não nos tocará e que nenhuma praga chegará em nós. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Continua ensinando-nos a verdade. Tira do nosso coração e da nossa mente as fábulas, os enganos, as tolices, as criancices espirituais, e faz a gente conhecer a verdade, porque é a verdade que vai libertar a gente. Deus abençoe a todos. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar caminhando com vocês. Aproveita e dá um like nessa mensagem, compartilha, para que outras pessoas conheçam a verdade. Essa semana que vem, nós vamos fazer uma troca. Sexta-feira eu vou ter uma live com o pastor Josué Valando pelo meu Instagram, live no Instagram, na sexta-feira com o pastor Josué Valando. Então o culto do pastor Marco vai passar para sábado, pastor de família, do Família da Fé. E amanhã, quinta-feira, eu tenho uma live no YouTube com o Maurício Almeida, ele é teólogo, ele tem um livro escrito sobre finanças, e amanhã nós vamos falar sobre finanças, espiritualidade, semeadura, colheita, sobre fé. Você vai entender porque tem pessoas que prosperam e pessoas que não prosperam, pessoas que semeiam e colhem até 100, gente que semeia e não colhe nada. Eu quero abençoar a sua vida financeira amanhã. Então amanhã, 20h30, live sobre finanças. Eu vou te abençoar, live no canal do YouTube Oswaldo Lobo, e sexta-feira, live no Instagram também. Fica com Deus. Deus abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com Deus, cada paz. Até a próxima.